Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Gentil receberá a ligação de uma pessoa misteriosa nas vésperas do casamento de Caio e Graça. Escondido, Jonatas ouve parte da conversa e percebe que seu pai está planejando alguma coisa. Ele pede ajuda de Aline para investigar. Enquanto isso, Irene fala para Graça que ela irá herdar toda a herança de Caio se alguma coisa acontecer com ele após o casamento, sugerindo dar fim no rapaz após a cerimônia. Angelina ouve a conversa das duas escondida e percebe que Caio está caindo em uma armadilha de Irene. Angelina diz: comigo ela pode fazer o que bem entender, mas com meu menino não. Eu vou fazer uma surpresa para Irene no casamento. A cerimônia começa, e no momento em que Caio vai dizer o sim, Gentil chega acompanhado de uma pessoa que ele jamais pensou que veria em sua vida, e desmascara Graça e Irene em grande estilo. Angelina vai se vingar da Irene no meio do casamento. Tudo começa nas vésperas do casamento de Caio e Graça. Em casa, o telefone de Gentil começa a tocar. Ele atende e, quando escuta a voz do outro lado da linha, arregala os olhos e fala: Você está de volta? Minha Nossa Senhora! Como é? Você precisa da minha ajuda? Nesse momento, Jonatas se aproxima e decide escutar seu pai por trás da porta. Sem imaginar que seu filho está ouvindo tudo, Gentil continua conversando com a pessoa misteriosa até que desliga. Jonatas aparece e pergunta: Com quem o senhor estava conversando, pai? Quem é que voltou? Não vai dizer que é a minha mãe. Gentil toma um susto enorme, arregala os olhos e pergunta enquanto treme: O que é isso, Jonatas? O rapaz estranha e fala: Calma, eu só tô brincando com o senhor. Mas você ficou bem nervoso. Ficou branco quando eu perguntei. Agora eu fiquei desconfiado. Gentil disfarça e fala: Não tem motivo nenhum pra você ficar desconfiado, Jonatas. Eu tava falando com uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, mas que tá precisando da minha ajuda. Jonatas estranha mais ainda e questiona: Que pessoa é? E tá pedindo a sua ajuda pra quê? Gentil responde: Pra fazer uma surpresa. Mais confuso, Jonatas diz: Eu não tô entendendo nada. Que surpresa é essa que estão precisando da sua ajuda? Gentil responde: Eu não posso dizer, meu filho. Jonatas começa a ficar preocupado e insiste em saber, mas Gentil não responde nada. Desconfiado, Jonatas aproveita a primeira distração de seu pai, pega o celular dele e anota o número da pessoa que havia telefonado. Esperto, o rapaz diz a si mesmo: Eu vou descobrir com quem meu pai estava conversando. Quero saber que surpresa é essa. O que será que ele está aprontando? Com o número de telefone nas mãos, Jonatas vai correndo até a casa de Aline. E quando chega lá, vê Caio. Nervoso, Jonatas questiona: O que você tá fazendo aqui? Caio retruca: Eu vim falar com a Aline, por quê? Aline interfere antes que uma discussão comece e fala: Jonatas, o Caio veio conversar comigo sobre o casamento dele e de Graça. É amanhã já. Caio comenta: Eu tô me sentindo mal com esse casamento. Ao mesmo tempo, é a obrigação que eu tenho com meu irmão. Aline aconselha Caio e diz: Eu acho que você deve repensar isso, Caio. Vê se é isso mesmo que você quer. Claro que você tem as suas obrigações, mas não é justo se casar com quem você não quer. Caio termina de conversar com Aline e vai embora. Assim que o rapaz sai,
A viúva começa a chorar. E Jonatas pergunta: O que aconteceu, Aline? Por que você tá chorando? É porque o Caio vai se casar com a Graça? Aline disfarça e mente. Não é por nada disso. Eu tô chorando porque eu me lembrei do Daniel de repente. Mas então, o que você veio fazer aqui? Jonatas responde: Eu vim pedir sua ajuda, porque eu escutei meu pai no telefone. Uma conversa muito estranha. Jonatas conta tudo o que ouviu e depois fala: Eu anotei o número da pessoa que ele estava conversando. Eu preciso descobrir quem é. Eu preciso que você ligue para mim, Aline. Aline questiona: Eu? Ligar para essa pessoa? Jonatas responde: Sim, liga para essa pessoa. Eu preciso descobrir com quem meu pai estava conversando. Jonatas insiste com Aline. E enquanto isso, em outro canto, Irene conversa com Graça e fala: Finalmente você irá casar com o Caio. Graça fala: O casamento é amanhã já. Eu nem acredito. Irene coloca as mãos na barriga de Graça e diz: Se o Caio morrer logo depois do casamento, você vai herdar tudo que seria dele, Graça. Inclusive a herança deixada pela Ágata. Graça arregala os olhos e pergunta: Mas como assim? Por que o Caio iria morrer? Cínica, Irene responde: Acidentes acontecem. Não viu o que aconteceu com o Daniel? Em um dia estava ótimo, e no outro estava em um caixão. Graça arregala os olhos, e Angelina aparece escutando toda a conversa delas por trás da porta. Em choque com tudo que ouviu, a empregada arregala os olhos e fala: A Irene, ela tá planejando alguma coisa. Essa mulher não vai fazer mal algum para o meu menino. Eu não vou deixar. Angelina continua de olho em Irene e horas se passam. O dia do casamento chega e todos acordam com os preparativos. Em casa, Gentil recebe mais uma ligação misteriosa. Outra vez, Jonatas se aproxima para ouvir e escuta quando seu pai diz: Sim, eu já estou preparado. Vou fazer o que você pediu no casamento. Jonatas se assusta e cochicha consigo mesmo: Meu pai tá planejando aprontar alguma coisa no casamento do Caio com a Graça. Eu preciso descobrir o que é. Enquanto isso, em outro canto, Graça se arruma para o casamento ao lado de sua mãe. Emocionada, Gladys diz: Você está uma noiva linda, minha filha. Esse casamento é tudo que a gente precisava. Graça comenta: A Irene conversou umas coisas comigo que nem eu sabia. Ela me disse que se o Caio falecer depois do casamento, eu vou herdar tudo que ele tem direito. Até mesmo a herança da Ágata. Gladys abre um sorriso de orelha a orelha e fala: Esse seria o fim dos nossos problemas. Enquanto isso, Caio também aparece se arrumando para o casamento, quando de repente percebe que tem alguém de olho nele. Curioso e preocupado, o rapaz olha para todos os lados e pergunta: Quem é que está aí? Eu sei que tem alguém me vigiando. Apareça agora! Caio vai até a parte de fora do local e não encontra ninguém. O rapaz continua se arrumando e questiona: Será que é tudo coisa da minha cabeça? Não pode ser. Eu ouvi alguém, tinha uma pessoa aqui. Mesmo preocupado, Caio termina de se ajeitar e vai para o local do casamento. Não demora muito até que diversos convidados começam a chegar e Caio recebe todos. Antônio aparece ao lado de Caio e fala: Não vai me decepcionar justo hoje. Irene aparece observando tudo, enquanto todas as pessoas da cidade chegam.
Não demora muito até que Graça aparece vestida de noiva. Uma música começa a tocar e a moça caminha até o altar junto com seu pai. Quando chega, a noiva fica ao lado de Caio e comenta: Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Caio não responde nada e o juiz começa a cerimônia. Poucos minutos se passam, até que ele pergunta: Senhora Graça, aceita a mão de Caio La Selva como seu legítimo esposo? Graça abre um sorriso imenso e responde: Mas é claro que eu aceito. O juiz faz a mesma pergunta a Caio e o rapaz fica paralisado. De repente, antes que Caio pudesse responder, Gentil se levanta na mesma hora e grita: Caio, não se case! Você tá fazendo isso por causa da memória do seu irmão. Mas essa Graça está mentindo! Todos no local tomam um susto enorme e Jonatas cochicha: O que é isso, pai? O que o senhor está fazendo? Caio se vira e pergunta: O que foi, seu Gentil? O que o senhor disse? Cheio de ódio, Irene observa e Antônio pergunta: Do que você tá falando? Gentil responde: Esse bebê que a Graça está esperando é do delegado Marino, não do Daniel. Um murmúrio enorme começa no local. Gladys treme de medo, encara Tadeu e cochicha: E agora? O que a gente faz? Tadeu responde: Vamos negar tudo. Atordoada, Irene questiona: Mas que absurdo é esse que o senhor está dizendo? Revoltada, Graça fala: Mas que absurdo! Quem o senhor pensa que é para parar meu casamento desse jeito? E inventar essas mentiras? Marino aparece e fala: Seu Gentil, eu posso levar o senhor preso agora mesmo, se eu quiser. Gentil o interrompe e diz: Eu estou falando a verdade. Você sabe muito bem que eu tô falando a verdade. Caio fica confuso e Antônio questiona: E como é que o senhor sabe isso que está nos contando? Por acaso tem alguma prova do que falou? Gentil responde: Foi uma pessoa que me contou. Eu não tenho nenhuma prova. Jonatas continua em choque e Antônio fala: Bom, se não tem nenhuma prova, o casamento pode seguir. Todos continuam atordoados. O juiz olha para o noivo e pergunta: Senhor Caio La Selva, aceita a mão de Graça como sua legítima esposa? Graça o encara e manda: Responde que aceita, Caio. De repente, antes que Caio pudesse responder, Ágata aparece viva e grita: Não faça isso, meu filho! Todos se viram na mesma hora e ficam pasmos ao darem de cara com a mulher. Caio fica paralisado. Antônio começa a tremer e Irene questiona: Mas o que é isso que eu estou vendo na minha frente? Não pode ser. É a Ágata! De queixo caído, Antônio responde: Meu Deus! A Ágata! Ela tá viva! Caio começa a chorar e fala: Eu não posso acreditar no que eu tô vendo. É a minha mãe? É você, mãe? Ágata corre, abraça Caio com força e diz: Sou eu, meu filho. Eu voltei para impedir esse casamento. Eu investiguei a Graça. Ela mentiu pro Daniel que estava grávida dele. Mas ela não estava e deu um jeito de engravidar do Marino. Graça percebe que não tem mais como mentir. Começa a gaguejar e fala: Eu posso explicar. Furiosa, Irene grita: Então é verdade! Você mentiu pra gente! Tadeu e Gladys abaixam a cabeça e não dizem nada. Furioso, Antônio fala:
Depois eu resolvo isso da graça. Eu quero entender por que você mentiu, Agatha. Caio chora e pergunta: A senhora esteve viva esse tempo todo? Onde você esteve, mãe? Agatha responde: Meu filho, eu precisei fugir. Foi tudo um plano. A Irene descobriu que eu tive um caso com o Gentil e engravidei dele. Dessa relação nasceu o Jonatas. Eu jurei que iria contar tudo pro seu pai depois do seu nascimento. Mas o Antônio iria acabar com você e com o Jonatas. Por isso eu abri mão da minha vida para salvar meus filhos. Em choque, Jonatas começa a chorar e pergunta: Então o Caio é meu irmão? Agatha responde que sim. E Antônio diz: Eu não posso acreditar no que eu tô ouvindo. De repente, Angelina aparece e diz: Mas isso não é tudo. Esse casamento é um plano da Irene. Ela pretendia acabar com o Caio depois do casamento, pra Graça ficar com a herança dele. Cheio de ódio, Caio grita: Eu sabia! Desesperada, Irene fala: É mentira! Essa Agatha sempre foi uma mentirosa! Antônio avança em Irene e grita: Você não vai falar mal da Agatha perto de mim! Mentirosa é você que tentou acabar com o meu filho! Antônio pega Irene pelos cabelos e a expulsa do local. Caio abraça sua mãe com força e ela fala enquanto chora: Eu voltei e ninguém vai me tirar daqui. Caio avisa Graça: Você sabe que não vai ter mais casamento nenhum, né? Graça olha para Marino e grita: Você vai ter que se casar comigo! Marino arregala os olhos e sai correndo para fugir do local. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.